A história começa quando Shinoi se descreve como alguém que odeia multidões, pois isso o deixa enjoado. E parece que hoje, novamente, um monte de estranhos lá fora está fazendo coisas que ele não entende claramente. Ele até se irrita com o som do tic-tac do relógio. Esse som normalmente o lembra de que ele precisa voltar à rotina pesada. Quando o alarme toca e a luz do sol da manhã invade seu quarto, ele pensa em como sua vida é totalmente miserável e não quer sair da cama nem fazer nada. Em seguida, a cena muda para a estação de trem, onde parece que o protagonista está com pressa tentando sair do trem, pedindo desculpas pelo incômodo que estava causando. Parece que sua sorte estava ruim naquele dia, pois ele certamente vai se atrasar, mas ainda está determinado a chegar a tempo se correr como nunca. Porém, ao sair da estação, ele esbarra em uma criatura gigante com cabeça enorme bloqueando seu caminho. Ao que parece, as outras pessoas não conseguem ver isso, mas ele, nervoso, começa a suar ao encarar a criatura, já que sua sorte por si só já é péssima. Ele tenta se acalmar pensando que ficará tudo bem desde que não olhe a criatura nos olhos, tentando desviar o olhar. De repente, a criatura aparece dizendo que o viu. Isso deixa Shinoi apavorado, pois ele acha que será devorado, mas de repente ele salta e corta a criatura, matando-a. Parece que todos esses atrasos continuam se acumulando, e agora restam apenas 7 minutos para a entrevista de emprego. Shinoi Inamada abandonou o ensino médio no meio do caminho e agora é um jovem de 18 anos, desempregado. Ele costumava ser a estrela do time de basquete na escola, e seus pais, que já faleceram, eram os líderes do grupo corporativo Inamada. Aquela coisa que ele viu antes o assusta muito. Parece que essas criaturas devoram pessoas se você olhar diretamente nos olhos delas, podendo possuí-las enquanto as consomem e as apagam deste mundo. Às vezes, é impossível não vê-las. Felizmente, ele sabe como lidar com elas, pois consegue cortá-las com a mão direita. Ele não entende o motivo disso, mas tem esse poder desde que começou a enxergá-las. E ao que parece, isso não é nenhuma vantagem na vida dele, já que nada de bom jamais veio desse poder, nem uma única vez. Ele chega à entrevista de emprego com 1 minuto de atraso. Mesmo assim, a entrevista acontece, deixando Shinoi pensando que foi uma perda de tempo. Depois disso, ao voltar para casa, o protagonista aparece exausto e envergonhado com o que disse durante a entrevista, chamando a si mesmo de idiota e desejando morrer. De repente, ele nota um casal passando, com a mulher exibindo o corpo, o que o deixa impressionado e cheio de inveja do namorado, desejando também poder tocar alguém assim. Para ele, a vida costumava ser divertida alguns anos atrás, mas em certo ponto, nada mais trouxe alegria. Ele tinha talento, habilidades, dinheiro, educação e pessoas ao seu redor. E esse sentimento agora ficou preso nele, até ele se tornar um desempregado sem rumo. Ao que parece, para ele, a única coisa que o espera é a própria morte. Ele questiona Deus em sua mente sobre por que criou os seres humanos de forma tão distorcida. Ele tem que fazer tanta coisa só para continuar vivo. Enquanto caminhava, parecia que sua vida e tudo ao seu redor ficaram sombrios de repente. Então ele notou uma mulher bonita de cabelos longos parada, com um corpo chamativo. Ele descreveu a forma dela como envolta no mais puro negro, com um olhar totalmente fixo e direto. Havia algo nela de outro mundo, como se não pertencesse àquele lugar, algo que ele não percebia conscientemente. Esse encontro mudaria completamente o destino dele. Enquanto a observava de longe, a mulher lançou um olhar afiado e perigoso em sua direção, típico de uma yandere. Isso o fez tremer de medo, fazendo-o correr com todas as forças. Foi então que ele percebeu claramente que aquela mulher era um fantasma e que a situação era grave, já que ele tinha olhado nos olhos dela. Parece que fazer contato visual era o maior problema. Uma vez que isso acontecia, elas passavam a te perseguir até a morte. Ele parou de repente, vomitando por ter corrido demais. Recuperando o fôlego, começou a pensar seriamente em atacar primeiro,
antes que fosse tarde demais. Na mesma esquina da rua, a mulher estava o seguindo o tempo todo por trás. Isso lhe deu a chance de atacar no escuro, pegando-a de surpresa. Ele cortou o braço direito dela e atingiu sua cabeça, fazendo-a cair sem vida. Ao ver isso, ele começou a respirar rapidamente enquanto tentava fugir dali. Ele não esperava que a mulher reagisse aos seus ataques e se considerou muito sortudo por ter tomado a decisão certa. Quando já estava perto de casa, ele pensava sobre a identidade daquela mulher, pois nunca tinha visto nada parecido em 18 anos. Só de lembrar do olhar dela, já ficava arrepiado. Tentando esquecer tudo o que aconteceu naquele dia, ele acabou dormindo. No meio da noite, acordou com fome. Planejou pegar algo para comer, mas ouviu barulhos de cozinha vindo da cozinha. Ao verificar, encontrou a mulher Yandere da noite anterior cozinhando para ele. Isso o deixou imediatamente apavorado. Ele questionou a situação, pois não fazia sentido algum ela estar viva e ainda por cima cozinhando em sua casa simples. A mulher também percebeu que ele estava acordado. Isso o assustou ainda mais quando seus olhares se encontraram. O protagonista pensou que sua vida tinha chegado ao fim. Mas a mulher apenas disse que o café da manhã estaria pronto e pediu que ele tivesse paciência, chamando-o de sua alma gêmea. Quando os dois se sentaram, ela se desculpou por não ter muitos ingredientes, dizendo que improvisou a refeição com o que havia na geladeira. Ao ouvir isso, ele perguntou nervosamente como ela conseguiu sobreviver depois de ter sido morta por ele. Ela sorriu de forma assustadora e respondeu que realmente morreu, mas voltou à vida. Ao que parece, ela tem o poder de se regenerar e reviver usando o próprio corpo. Isso fez o protagonista franzir o rosto, questionando a injustiça da situação, já que não fazia sentido alguém simplesmente reviver. A mulher então comentou como foi impressionante ele ter destruído sua cabeça e seu coração ao mesmo tempo. Parece que ela teve dificuldades para se regenerar, quase usando todo o seu poder e levando cerca de meio mês para se recuperar completamente. Ao ouvir isso, ele pediu desculpas, embora ela dissesse que não era necessário, chamando-o novamente de sua alma gêmea. Ela também disse que ele deveria se orgulhar do poder que possui, o que o deixou envergonhado com um elogio. Ele tentou. Ele volta a si, percebendo que estava feliz com as palavras de um fantasma e lembra que a mulher à sua frente é um monstro. Ela pede animadamente para que ele coma, o que o deixa confuso, se perguntando se ela não o odeia, nem voltou para se vingar. Mas, ao provar a comida, ele fica encantado com o sabor, sorrindo e soltando uma leve risada. Ela, então, passa a descrevê-lo como sua alma gêmea. Isso o faz questionar o que isso significa, mas ela está falando exatamente o que parece. Como ele conseguiu derrotá-la, ela decidiu que ele seria seu parceiro de vida, nada mais, nada menos. Ao ouvir isso, ele fica envergonhado e confuso sobre como ela chegou a essa conclusão com tanta naturalidade. Ela não acha necessário explicar mais, o que faz o protagonista começar a pensar em casamento. Mesmo assim, ele não entende bem, já que ela não deveria estar ofendida por ter sido cortada ao meio por ele. Diante da confusão, ela decide explicar. Shinnoi foi o único humano que já conseguiu derrotá-la, o que despertou ainda mais sua curiosidade, já que nem mesmo outros seres como ela conseguiram fazer isso. Ela lambe os lábios ao lembrar do sabor da derrota diante de alguém mais forte, o que a deixou eufórica. Parece que ela se apaixonou pela força dele e quer mantê-lo só para si como marido, apenas isso. Para Shinnoi, isso significa que essa mulher Yandere o considera forte e quer se casar com ele, mas na realidade ele se vê apenas como alguém fraco, achando que ela o está superestimando. Ainda assim, ele percebe um grande problema em toda essa situação. Ele acha a mulher incrivelmente atraente, elogiando seu corpo e suas curvas. Ele começa a imaginar se agora eles iriam sair juntos, dar as mãos, já que ela declarou que são almas gêmeas. Isso o leva a fantasias, até mesmo imaginando uma vida íntima com ela.
ele tenta se acalmar, percebendo que esse tipo de pensamento não combina com ele, brincando que está agindo como um adolescente impulsivo. Então, ele passa a pensar com mais cuidado sobre o fato de ela ser um fantasma. De repente, ele pede desculpas e pergunta qual seria o papel dele como parceiro dela. Ele explica que, na verdade, ficou feliz por ser considerado sua alma gêmea, mas, vendo que ela é um ser especial, diferente dos monstros que devoram humanos, ele não sabe se alguém fraco como ele poderia realmente satisfazê-la como marido. Ao ouvir isso, a mulher fica irritada e corta a cabeça dele ao meio. Porém, por um breve momento, ele volta à vida, o que o deixa confuso. Ela então exige que ele se ajoelhe diante dela. Isso o faz suar e ficar extremamente nervoso, enquanto ela explica que casais como eles devem demonstrar respeito e que não perdoará ninguém que a compare com aquelas coisas inferiores que ele mencionou. Com um olhar assustador, ela pede que ele não a encare daquela forma. Ele só consegue obedecer, já que acabou de morrer várias vezes em poucos segundos. Parece que ele realmente não entende muita coisa ainda. Mesmo assim, ela não o culpa e decide explicar com calma. Os monstros que ele vê, na verdade, são uma espécie de instrumento de extermínio divino criado por entidades superiores. Em outras palavras, são criaturas muito inferiores a ela, e compará-las com ela é um insulto. De repente, ela se levanta e diz que quer lhe mostrar algo interessante. Para a surpresa dele, ela rasga completamente as próprias roupas, revelando seu corpo de forma provocante. O protagonista fica surpreso e parece que o corpo dela foi modificado para se assemelhar ao de um humano, inclusive por dentro, algo que ela exibe com orgulho, perfeitamente replicado. Isso faz Shinogi tremer. A mulher explica que, ao se tornar seu parceiro de vida, ele só teria uma obrigação: tornar-se o salvador da humanidade, o Messias dos seres inferiores criados. Ela conta que no início dos tempos, o mundo era como um jardim cheio de criaturas belas, mas o Criador ficou entediado e decidiu criar algo à sua própria imagem. Foi assim que surgiu a vida consciente. Eventualmente, ele percebeu que os humanos acabariam se destruindo, mas eles se mostraram mais resistentes do que o esperado. Foi então que surgiram os Highlands para apagar existências que se desviavam de seus planos. A mulher também fazia parte disso anteriormente, e atualmente existem 6 apóstolos. Esses apóstolos são inimigos deles, pois continuam massacrando humanos, embora tenham o poder de sobreviver. A partir de agora, o plano dela é que eles eliminem todos esses apóstolos juntos e salvem o mundo. Enquanto ele ouve tudo isso, de repente olha para trás e percebe uma enorme criatura semelhante a uma aranha rompendo o chão. Ao tentar entender a situação, percebe que aquilo era um fantoche enviado atrás deles. Tratava-se de um mecanismo divino chamado Guerreiro Blea, cheio de engrenagens e com um poder imenso. Ele destrói a casa instantaneamente. A mulher pede calmamente ao seu alma gêmea que o derrote, enquanto desvia dos ataques com facilidade, mas antes quer ouvir a resposta dele. Ela se pergunta se ele vai lutar, já que foi escolhido para ser parceiro de um ser único como ela, portanto ele deveria se alegrar e honrar o papel de salvar o mundo. Ele então pede um momento e diz que é um completo idiota e não faz ideia do que ela está falando. Tenta justificar dizendo que nunca foi nada demais, que só teve uma vida miserável, e agora ela quer que ele seja o herói da humanidade, algo para o qual ele acredita não ter capacidade. Ele admite que a única coisa que realmente chamou sua atenção foi o fato de ela ser atraente quando estava sem roupa. Ele diz para ela não perder tempo, pois alguém inútil como ele deveria simplesmente morrer e não causar mais problemas, já que não é a pessoa que ela imagina. De repente, a mulher usa seu poder e destrói completamente o fantoche à sua frente, causando danos massivos à criatura. Em seguida, ela beija o protagonista e pede que ele abra os olhos, dizendo para ele parar de colocar seus valores insignificantes acima do mundo e de se subestimar dessa forma, pois humanos não têm esse tipo de direito. Com um olhar intenso, ela apenas exige que ela a obedeça e a ame,
pois ela é o Deus dele. Ele diz que se odeia tanto este mundo, então deveria virá-lo de cabeça para baixo usando seus poderes, eliminando essas criaturas fantoche que causam caos à humanidade. Isso o deixa sem escolha, fazendo-o confirmar que lutará pela humanidade. Ela então solta uma risada insana, como uma verdadeira yandere, e se reapresenta como uma das mais poderosas apóstolas de Deus e soberana dos Cavaleiros das Estrelas, governante tanto do criado quanto do não criado. Seu nome é Finsterness, e ela declara que, a partir de agora, será sua esposa, sendo a única que abrirá a porta de seu coração, apenas para ele. Ela pede que ele prometa não morrer e não a deixar sozinha. Ele só consegue ficar parado, dizendo que é desempregado, mas ainda assim jura, com suas palavras, ser sua alma gêmea. Pouco depois, o protagonista reflete sobre como não conseguiu o emprego, perdeu o interesse pela vida e como nada nunca dá certo para ele. Mas, no fundo, percebe que tudo depende dele mesmo e que deveria pensar melhor do que qualquer outra pessoa. Ainda assim, ele acaba esquecendo disso rapidamente. No fim, o resultado foi sua casa completamente destruída, restando apenas um monte de escombros. Ele reconhece que tudo o que está acontecendo agora é culpa dele. Ele então questiona sobre aquela criatura gigante de antes e descobre que foi algo relativamente simples. Outros apóstolos da calamidade perceberam que Finsterness estava enfraquecida e enviaram algo para confirmar isso. Aquele fantoche gigante era o melhor que tinham no momento. No fim, tudo começou porque ele a matou, o que ela confirma. Ninguém nunca a havia deixado tão fraca antes. Isso faz o protagonista refletir ainda mais sobre seus problemas, percebendo claramente que a situação é consequência de suas ações. Ele também se preocupa com o fato de que o dono do imóvel ficará furioso. De repente, Finsterness se aproxima, um pouco cansada, e pede uma massagem nos ombros. Ao ver sua beleza, ele fica imediatamente nervoso. Mesmo assim, seus instintos dizem para ele dar o seu melhor e colocar todo o coração nisso. Depois de fazer a massagem, ela parece muito mais relaxada e satisfeita. Ainda bem que ele não errou. Finsterness então percebe que ele está preocupado com o lugar destruído e entende que, por ele ser humano, não pode simplesmente ignorar essas coisas. Assim, ela usa um pouco de seus poderes, envolvendo o ambiente em escuridão e concedendo ao dono do imóvel um presente extremamente generoso, como se fosse de um casal recém-casado. Mais tarde, o apartamento é reconstruído, ficando ainda mais luxuoso. Parece que o proprietário acorda e de repente se torna milionário. Enquanto isso, o casal recém-casado voa pela cidade, percorrendo vários quilômetros em um único salto. Em certo momento, acabam atingindo uma antena, o que faz Shinoya entrar em pânico, já que ele é apenas um humano fraco diante do poder quase divino dela. Parece que ela ficou um pouco empolgada. Ela comenta que os humanos são frágeis, fica até surpresa por estar vivenciando primeiras vezes, já que ele pediu para ela ser mais cuidadosa. Ela simplesmente obedece, passa a carregá-lo e ainda pede que ele a abrace pelo pescoço. Ao ver o corpo dela, ele não tem outra escolha senão abraçá-la com força. Isso o faz comentar sobre a maciez do corpo dela, perguntando-se se realmente merece aquilo. Mas, ao que parece, ele merece sim, e assim eles continuam voando em direção à base dela. Outro motivo para isso é o poder dela. Ao que tudo indica, sua habilidade são os portões do crepúsculo, que ela usa para reconstruir e criar coisas. Por trás desses portões está o mundo dela. Nesse outro mundo, tudo o que ela percebe como existente passa a existir, e tudo o que considera inexistente simplesmente deixa de existir. Parece que ela possui ainda mais habilidades, mas prefere demonstrá-las em batalha. Antes de tudo, porém, ela sorri e afirma que pretende destruir tudo, literalmente. Isso faz o protagonista questionar se realmente pode ajudá-la em alguma coisa, mas ele próprio acha inútil pensar nisso, considerando-se alguém sem capacidade.
O lugar dela é um enorme edifício, ocupando o último andar. Aparentemente, o prédio inteiro pertence a ela. Dá a impressão de que ela está em um nível completamente diferente, quase de outro mundo. O banheiro, inclusive, tem janelas de vidro transparente, o que faz ele imaginar ela tomando banho e desperta sua curiosidade. Ele então pergunta por que ela o trouxe até ali. Ele acha o lugar incrível, especialmente o banheiro, e ela diz que ele pode usá-lo o quanto quiser. Aos poucos, ele começa a entender o que significa ser o marido dela e sua alma gêmea. Ao que tudo indica, ele passará a viver ali a partir de agora. Ao ouvir isso, ele começa a imaginar várias situações, o que o deixa imediatamente em pânico. Ele percebe que aquilo poderia realmente acontecer, mas de repente diz que não acha que seja uma boa ideia. Quando ela pergunta o motivo, ele apenas grita frustrado, admitindo que está ficando excitado com toda a situação.